quem sou eu no corpo de Cristo ou quem sou eu na igreja. O objetivo é descobrir o nosso papel, o objetivo é descobrir o nosso valor, o objetivo também é descobrir por que o Senhor nos chamou e a maneira com que o Senhor nos chamou para o serviço dentro da igreja, o serviço eclesiástico. Na semana passada nós observamos que para entender o corpo de Cristo e quem sou eu, primeiro eu preciso entender que Deus, Ele é o Senhor da igreja, que Cristo é o dono da igreja, que Ele como dono, porque Ele comprou a igreja com seu precioso sangue e trouxe a redenção a todos nós. Portanto, a igreja não pertence a homens, embora seja feita de homens, ela pertence ao Senhor Jesus. Ele sim é o Senhor da igreja, Ele sim é que conduz a igreja, nós apenas servimos a esse Deus. E terminamos a mensagem apontando para isso. O texto de Hebreus, no capítulo 9, apontando para isso, de que o Senhor nos salvou, nos deu eterna redenção para servirmos a Ele. E hoje nós vamos continuar nessa mesma expectativa, aprendendo a respeito do serviço, porque nós sabemos que nós somos salvos por Cristo Jesus, como em Efésios vai dizer, eleitos de acordo com a vontade do Senhor, a fim de fazermos algo, para sermos santos e irrepreensíveis. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para sermos aqueles que proclamarão as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós somos salvos para brilhar a luz de Cristo, nós somos salvos para servir ao Senhor. E nós vamos aprender que o serviço ao Senhor começa com o próprio Mestre. E através de Cristo nós iremos aprender a como servir melhor ao nosso Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo número 10. Evangelho segundo a narrativa de Marcos, no capítulo número 10, do verso número 32 até o verso número 45. Esse texto se encontra no momento em que o Senhor Jesus está indo a sua última vez para Jerusalém, celebrar a última Páscoa, a última festa, ter alguns últimos momentos, alguns últimos instantes de ensino com seus discípulos, com seus apóstolos. Ele está indo para Jerusalém para a morte, mas ainda antes de chegar naquele momento doloroso, ele ainda tem ensinos, e ensinos não somente para os seus discípulos e apóstolos, mas ensino também para a igreja do Senhor, como nós devemos servir. A palavra do nosso Deus diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos
tem-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Vamos ler o verso de número 45 juntos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que texto interessante. Esse texto mostra duas perspectivas e duas análises em relação a comportamentos. Há direcionamento de pessoas que servem e outras que desejam ser servidas. O ensinamento do Senhor Jesus é claro, apontando para o Antigo Testamento, principalmente, talvez se ele estivesse com as Escrituras nas mãos naquele momento, bem provavelmente ele abriria o texto em Isaías, capítulo de número 53, e leria aquilo que aconteceria com ele como servo sofredor, como aquele que veio cumprir um papel, como aquele que deixou a sua glória e veio ser como um de nós, sofrer, padecer, morrer por nós e receber aquilo que era devido a mim e a você. Mas o que o Senhor Jesus faz? Ele deixa essa glória, mesmo sendo glória do unigênito Filho de Deus, habita entre nós e recebe tudo aquilo que era devido a cada um de nós. Ele se tornou um servo, e um servo fiel. Mas eu quero chamar a sua atenção para as duas análises, duas perspectivas. O primeiro verso, verso número 32, nós podemos caminhar muito aqui dentro desse texto, que diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: observem que o Senhor Jesus, ele está indo para Jerusalém. Ele está na sua caminhada final. Os últimos tempos do seu ministério aqui na terra. Obviamente, o Senhor Jesus sabia quais os motivos estavam levando ele para Jerusalém. Ele não estava lá, indo para lá simplesmente para reunir com os amigos e fazer uma celebração de uma Páscoa. Não. Jesus estava indo para Jerusalém cumprir o papel para aquilo para o qual ele veio fazer. Jesus está indo para Jerusalém para morrer. Mas percebam a diferença entre Jesus, o líder, servo, e aqueles que deveriam segui-lo e ter fé nele. Enquanto Jesus está indo a passos firmes para Jerusalém, na frente, com toda a disposição, abrindo caminho e sabendo o seu destino final, sem pestanejar, sem reclamar, sem abrir mão, sem falar porque, ou desviando o seu caminho, mas indo reto para o propósito ao qual ele veio fazer. Por outro lado, nós temos os discípulos e os apóstolos, que estão assombrados com Jesus e com medo daquilo que vai acontecer em Jerusalém. Mas é claro que eles não estavam com a cabeça pensando que Jesus iria para Jerusalém para morrer, ou ser condenado. Eles estavam indo para Jerusalém e com medo talvez de algum tipo de perseguição, algum tipo de problema. Mas o Senhor Jesus, como líder, ele vai à frente, guiando e servindo. Enquanto aqueles que estavam com olhar no mestre, tendo apreensões, e o texto quando nós pegamos aqui no original, estes se admiravam, a palavra nos leva a que esses estavam espantados, esses estavam com medo de voltar a Jerusalém. Sabe, meus amados irmãos, muitas vezes também nós nos sentimos assim. Olhamos para Cristo, vemos o Senhor Jesus, temos até o desejo de servi-lo verdadeiramente, mas como nós estamos estudando na escola bíblica dominical, às vezes nos falta fé para confiar no Senhor, confiar que Ele está nos levando e vai fazer o melhor por nós, mesmo que às vezes os caminhos parecem obscuros para nós,
Mas quando estamos com Ele, sabemos que mesmo nos momentos difíceis, Ele sempre estará conosco, nos guiando. Por isso, nós não podemos errar o alvo. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter apreensões em relação ao que vai nos acontecer quando nós servimos ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor porque Ele vai nos render. Ele vai nos dar não uma coroa de espinhos, mas uma coroa de vitória. Por isso nós servimos ao Senhor Jesus. Mas o texto ainda continua. E o Senhor Jesus toma a parte. O Senhor Jesus chama os 12, os amigos, aqueles escolhidos desde a eternidade para ser os propagadores do Evangelho, depois da ascensão de Cristo. Aqueles que serão conhecidos como coluna da igreja. Aqueles aos quais a igreja será edificada no sentido de levar a palavra. Aqueles que o Senhor vai outorgar poderes especiais para o progresso do Evangelho. Estes é chamado à porta, à parte, e lhes é confiado uma palavra que talvez eles não entenderam. O Senhor Jesus vira para os seus discípulos, como está narrado no verso número 33 e o verso número 34. Colocando eles à parte, ele diz: estamos indo para Jerusalém. Mas o que espera para mim é apenas problemas. Estamos indo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais líderes religiosos, falsos líderes, que têm pervertido a palavra do Senhor e não têm mostrado a beleza da lei, apontando para a vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem, que sou eu, o Senhor, será entregue também na mão de gentios, do governo humano, que vão julgá-lo, vão açoitá-lo, vão me humilhar, vão cuspir na minha cara, vão me esbofetear. Tudo isso para trazer honras para eles, porque até agora eles não entenderam quem eu sou, eles não entenderam o meu propósito, eles não entenderam que na verdade eu vim servir e não ser servido. Eu vim para que eles possam ter vida e vida em abundância, mas até agora eles não entenderam, então eu estou indo para a morte. Esse é o meu destino. Só que Jesus dá uma palavra de consolo. No final do verso de número 34, ele diz: mas depois de 3 dias, ressuscitará. Eu fico imaginando como seria agora o restante da caminhada dos discípulos, se de fato eles confiassem e de fato atendessem para a voz e para os ensinos que Jesus está dizendo. Esse ensino já havia sido promulgado, proclamado há muito tempo antes. Se eles de fato não tivessem os seus olhos fitos no Senhor Jesus, e reconhecendo como o Messias verdadeiro enviado da parte de Deus, eles estariam motivados para isso, sabendo que no momento da tristeza viria, porém a glória seria maior, a vitória seria maior, porque ele ressuscitaria e demonstraria que ele é Deus verdadeiro. Mas o que acontece com os discípulos? O que acontece com Tiago e com João? O que acontece com os outros apóstolos? O que acontece com a igreja do Senhor? Nós, meus amados irmãos, estamos acostumados muito a viver no nosso comodismo, a viver na nossa mesmice. Quando nós temos que fazer alguns tipos de mudança, acontecem problemas diversos. Porém, nós temos que entender que Cristo é o Senhor da igreja e Ele faz as mudanças as quais Ele quer, e Ele transforma vidas da maneira com que Ele quer, Ele usa pessoas da maneira com que Ele quer, porque Ele é o Senhor da igreja, e Ele que coloca os seus trabalhadores nos locais aonde Ele quer. Não é o homem que determina, mas é Deus que determina. Mas o Senhor Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos: eu vim servir. E será que nós temos a mesma disposição de servir ao Senhor? Será que nós temos a mesma disposição de estar à frente, de arregaçar as mangas e de trabalhar para o Senhor? Há muito trabalho para ser feito. João vai dizer isso. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. De fato, o campo já está pronto para a colheita. Há muito trabalho para ser feito.
mas poucos aqueles que se motivam para fazer. Porque, na verdade, querem mais era serem servidos, do que a servir. Ao exemplo do Mestre, nós precisamos entender que nós viemos aqui para servir ao Senhor. No texto que nós lemos também, em Colossenses, no capítulo 3, nós percebemos que nós precisamos ser suporte uns dos outros. Trabalhar uns com os outros, ajudar uns aos outros, instruir mutuamente. Isso é o trabalho da igreja. Foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio servir. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio servir. Ele serviu cabalmente. Ele obedeceu cabalmente até a morte de cruz. Porém, a morte não pôde segurar o autor da vida. Ele ressuscitou. Ele está vivo e ainda nos serve. Ainda Ele nos abençoa. Ainda Ele derrama sua graça sobre nós. E nós, como seus servos, deveríamos responder a essa graça positivamente. No trabalho, na disposição, na alegria. Mas agora olha outra perspectiva da vida dos apóstolos. Eu fico maravilhado ao ver as atitudes desses homens, que para muitos são venerados. Para muitos, às vezes, são como deuses na terra. Mas eu gosto de olhar textos assim, como desse texto de Mateus capítulo 10, no verso 35 até o verso 45, que mostra a natureza do homem, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo um homem chamado por Deus, que caminhou com Cristo, mostra que tanto ele como eu somos a mesma coisa. E talvez teríamos as mesmas atitudes, como temos as mesmas atitudes até hoje. Mesmo conhecendo toda a revelação, mesmo tendo a palavra do Senhor em nossas mãos, fazemos as mesmas coisas que eles fazem. Percebam, o Senhor Jesus acaba de dar um ensino, acaba de fazer um alerta, e não foi o primeiro. Dizer, eu vou morrer. Estou indo para Jerusalém para a morte. Estou indo para Jerusalém para morrer. Estou indo para Jerusalém para entregar a minha vida. Eu vou sofrer nas mãos da liderança judaica, na mão dos nossos líderes religiosos, que deveriam ensinar, mas não ensinam. Eu vou sofrer na mão dos governantes. Eu vou sofrer na mão dos gentios. Eles vão me humilhar e vão me matar. Por amor a vocês. Essa não foi a primeira vez que o Senhor Jesus diz isso. Se você voltar a sua Bíblia, para o capítulo número 8, você vai perceber que o Senhor Jesus dá esse alerta, quando Pedro, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus fala assim, Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas foi o Espírito Santo de Deus. E ele começa a revelar o que vai acontecer, eu vim para morrer, eu vou morrer. Até a ponto os apóstolos falam assim, não Senhor, antes do Senhor eu vou morrer. Não, Senhor, eu não vou negar, como Pedro disse. Mas olha o que esses apóstolos fazem. Onde está o coração desses homens? Onde está a sensibilidade desses homens? E onde está o serviço desses homens? O verso de número 35 até o verso de número 38. O Senhor Jesus, Marcos registra da seguinte forma. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Apenas até aqui. O Senhor Jesus acabou de falar que ele vai morrer. Acabou de falar que ele vai sofrer. E o que Pedro e Tiago estão preocupados? Senhor, nós queremos um pedacinho do reino, nós queremos ser os governantes, nós queremos ser aqueles que vão liderar, nós queremos ser aqueles que vão estar à sua direita, à sua esquerda. Eles não entenderam que Jesus está indo para Jerusalém para morrer. Talvez eles estavam pensando que era algo figurativo, apenas algo, uma metáfora que o Senhor Jesus estava contando, ou então até uma parábolazinha. Que na verdade o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém para então recuperar o reino e assim ser o grande rei de Israel, que iria destronar Roma e assim Israel voltaria a ser a grande nação. E o pedido deles é, Senhor, que eu possa ser um dos maiorais,
que na verdade eu possa ter o mesmo poder que tu tens. Eu, meu irmão, nós vamos sentar à tua direita, um à tua direita e outro à tua esquerda. E eu fico pensando o que motivou o coração desses homens a tomar tais posições. Se você pegar a palavra do Senhor no texto de Mateus, ele vai nos levar no capítulo 20, no verso 20, que a mãe destes dois jovens, destes dois apóstolos, chega e diz, fomenta isso no coração deles, e eles vão e comentam com o Senhor. Eu não estou aqui condenando a mãe, porque mãe quer sempre o melhor para o filho, não é? Mãe quer sempre que o filho seja o mais brilhante da turma, mãe quer sempre que o filho seja, se vai ter uma apresentação de teatro, alguma coisa assim do tipo, alguém que precisa estar no meio é o meu filho. Eu tenho certeza que cada um de vocês, quando está no colégio, assiste uma peça ou uma apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, e o seu filhinho apresentou lá, ou você, vó, você sempre vai voltar na casa e vai dizer assim, o meu filho foi o melhor. Porque seus olhos estavam nele. E isso é o desejo de toda mãe. Eu quero o melhor dos meus filhos. E eu não estou condenando ela. Não condeno a mãe desses dois homens. Por ter pensado tal coisa. Eu condeno a atitude deles por serem apóstolos. E já estaram com Cristo mais de 3 anos. E ainda assim não compreenderam o ministério do Senhor Jesus. Percebam que Tiago e João têm em seus corações o desejo de serem servidos e não servir. E nesse texto, nos mostra que talvez pela amizade, eles vieram com esse pedido displicente. Eu já conheço a Jesus há muito tempo. Eu e o Senhor Jesus já somos íntimos. Na verdade, nós somos os primeiros, um dos primeiros, e eu faço parte do seleto grupo dos apóstolos. Eu fui no Monte da Transfiguração, eu vi a filha de Jairo ressuscitar, então meu irmão é conhecido como o discípulo do amor, Deus falou que ama ele, então peraí, nós precisamos estar nos melhores lugares, porque nós somos amigos de Cristo. Nós cantamos aqui, já não sou mais servo, mas amigo me tornei. Nós nos tornamos amigos porque Cristo nos revelou, mas ainda nós somos servos do Senhor Jesus, para servi-lo. Amigos, porque Ele nos deu a conhecer a sua vontade, mas somos os seus servos. Mas Tiago e João aqui, com a prepotência tal, falam, nós podemos ser iguais ao Senhor Jesus no serviço e no governo. Meus irmãos, quantos e quantos nós temos assim, que querem cargos apenas para serem estrelados e serem aplaudidos pelos homens, mas não querem descer dos seus tamancos, podemos dizer assim, para servir. Não querem se ajoelhar e pegar um paninho para lavar os pés do seu próximo. Querem apenas serem aplaudidos pelos homens, mas não querem servir o outro. Esse não foi o ensinamento de Cristo. Esses apóstolos passaram anos com o Senhor Jesus, sendo ensinados, sendo doutrinados, mas ainda não entenderam o Evangelho. E quantos vivem na igreja? Quantos e quantos já têm 10, 20, 30, 40 e para lá, de anos de igreja, e tem orgulho de mostrar a sua credencial, está vendo? Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil há muito tempo, mostra até mesmo a sua credencial, está vendo? Eu fiz parte da organização da igreja fulano de tal, eu fui o primeiro isso, eu fui o primeiro aquilo. Que bonito, a história é bonita. Mas isso traz alegria para você, ou honras para você, ou para Cristo? Você glorifica o Senhor, ou você glorifica você mesmo? Porque se a glória é para você, você não está servindo. Você está querendo ser servido. Meus amados irmãos, eu pago um preço, e vou pagar um preço muito grande por ser pastor, e ter família, e ter filhos. Tenho que doutrinar demais a Yasmin e o que está vindo, porque a gente não sabe o que é. Para que eles nunca pensem que por serem filhos de pastor, eles têm algum direito de autoridade dentro da igreja. Mas como filhos de pastor, eles têm que servir, como cada um de nós devemos servir.
Quantos filhos de pastores acham que são donos da igreja? Quantos filhos de pastores acham que são chefes, ao invés de serem servos? Porque talvez os seus pais falharam também na pregação do evangelho dentro do lar. E nós precisamos pregar para os nossos filhos e mostrarem: vocês são servos de Cristo e não donos da igreja. Mas o texto continua, e o Senhor Jesus fala para eles assim: vocês não podem ser batizados no que eu sou batizado. Vocês não podem receber o meu batismo, e além disso, vocês também não podem beber do meu cálice. Eles, com toda a presunção, não entendendo aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo, e disse assim: não, Senhor, nós podemos. Nós queremos ser batizados com aquilo que o Senhor será batizado. Nós queremos beber o cálice que o Senhor vai beber. Falei: ah, vocês querem? Ok, então vocês vão ter. Vocês vão receber o que vocês querem. Só que para ter honras, será aquele ao qual o Senhor preparou. Já está preparado para aqueles, já está determinado para aqueles que vão se assentar. Mas percebam que eles não entendiam qual seria o cálice e o batismo. O cálice e o batismo está em cima. O Senhor Jesus está vindo para Jerusalém para quê? Para sofrer e ser morto. O que eles pedem: Senhor, nós estamos prontos para sofrer e ser morto. Tiago é o primeiro apóstolo a ser morto. Ele é decapitado. João sofre o final da sua vida sozinho, na ilha de Patmos. Eles aprenderam o que é beber, ou ser batizado como Cristo foi, e beber o cálice de Cristo, ok. Será que nós também estamos prontos para beber e serem batizados, como aqui o texto diz? Será que estamos prontos para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor, independente das circunstâncias, e estou pronto para sofrer por amor ao teu nome? Da mesma forma que o Senhor fez por mim. Será que eu estou pronto? Qual é o limite da sua fé, meu querido? Qual é o limite da sua disposição para servir ao Senhor? Quem está na sua frente? Os seus filhos? Quem está na sua frente no serviço ao Senhor? A sua família, o seu trabalho? Muitas vezes nós colocamos muitas coisas à frente do Senhor e colocamos desculpas: eu não posso fazer isso, eu não posso trabalhar na igreja, eu não posso participar da reunião de oração, eu não posso participar do estudo bíblico, eu não posso participar da SAF, eu não posso participar da UPH, da UCP, da UPA, por N e N motivos. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, meu esposo não me dá o tempo, minha esposa não me dá tempo, meus filhos, eles são complicados, chego tarde em casa, acordo cedo. Ok, querido. Agora imagine se o Senhor Jesus falou assim: então eu vou dar um jeito na sua vida, porque já que você não está tendo tempo para me servir, porque sua família te incomoda demais, e está te atrapalhando me servir por causa da sua família, eu vou dar um jeito, eu vou tirar a sua família para você ter tempo. Vou tirar seus filhos para que você tenha tempo. Eu vou tirar o seu casamento, eu vou destruir a sua casa para que você tenha tempo. Obviamente Deus não vai fazer isso, mas Ele pode fazer. Portanto, nós não podemos inventar desculpas para o serviço do Senhor. Nós temos que servir, porque Ele nos chamou para servir. Nós temos que servir porque Ele é um modelo de serviço. E porque nós somos chamados de cristãos. O que é um cristão? Um pequeno Cristo. Aquele que é parecido com Cristo, que tem o mesmo perfume de Cristo, e que faz e tem as mesmas atitudes que Cristo teve. E Cristo foi servo. Mas o texto continua. Aqueles outros 10 discípulos, eles começam a reclamar, falam assim: que presunção é essa de Tiago e João? Quem eles pensam que são? Para cara até o mestre e falar assim: olha, nós queremos o local de honra. Na verdade, Tiago e João só pulou na frente, porque o mesmo desejo estava no coração de todos. Eles não estavam revoltados com Cristo fazer algo, não, estavam revoltados porque eles foram os primeiros. Por isso eles reclamam, por causa do ciúme. Falam: não, se eles podem, nós também podemos. Se eles podem ter um lugar no reino, nós também podemos. Nós queremos um lugar de honra. Nós queremos também ser servidos.
do verso de número 42 até o verso número 45, tem a lição muito importante para nós. O texto diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, aproximando-se dele, como um pai amoroso, a fim de exortar e trazer ensino, diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Ou seja, os homens, os povos, eles exercem o seu governo e têm autoridades, eles têm poder, mas vós não. Jesus vai dizer: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E aqui o exemplo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus aqui utiliza algumas palavras. Ele diz assim: você precisa ter um trabalho de diaconia. O que é diaconia? É o serviço? É o servir? Qual o propósito que os diáconos foram chamados? E foram eleitos. Havia um grande problema dentro da igreja. Alguns estavam sendo deixados de lado na distribuição dos pães e dos alimentos que eram conquistados, ou dos donativos que eram recebidos. Portanto, os apóstolos não estavam conseguindo trabalhar e ter todas as coisas, a administração. Então eles falaram: então vamos eleger diáconos, que vão servir, que vão trabalhar, que vão auxiliar, que vão ajudar, que vão olhar as necessidades uns dos outros, que vai conferir aqueles que têm necessidade e ajudar e auxiliar nos momentos. Não é esse o trabalho da diaconia? Nossos irmãos diáconos às vezes chegam assim: nós precisamos fazer uma cesta básica. Por quê? Não, pastor, porque tem uma família, tal lugar, ela está assim, nós estamos vendo a necessidade dela, então nós precisamos auxiliá-la. Não, pastor, tem uma família da igreja. Diácono, serviço, e é um serviço grátis, sem retorno. Porque o Senhor Jesus fala assim: você precisa servir, exercer a diaconia como um doulos, como um escravo. A diaconia é um serviço alegre. E aqui esse escravo também é um serviço alegre. Nós não podemos servir uns aos outros buscando recompensas. Nós não podemos servir uns aos outros buscando privilégios no futuro. Nós precisamos servir uns aos outros porque Cristo nos ensinou a servir. Nós precisamos servir uns aos outros porque Cristo exerceu a perfeita diaconia. E Ele se tornou servo sofredor. E nos deu a alegria de pertencermos a Ele. Porque através do seu sofrimento, através da sua morte, Ele nos trouxe o resgate. Através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós recebemos a alegria de pertencermos a Ele. Portanto, nós precisamos fazer o que João falou: que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Para que o Senhor seja engrandecido em mim. Eu quero apenas ser um servo. Eu quero apenas servir ao Senhor. Servir ao Senhor com os meus bens. Servir ao Senhor com a minha vida. Servir ao Senhor com a minha família. Porque muitos ainda não servem ao Senhor. Infelizmente, muitos ainda estão prendidos no mundo, nas concupiscências do mundo e da carne, e não se desprenderam das questões materiais, e não conseguem servir ao Senhor, apenas na obediência da devolução do seu dízimo, e no compromisso e na alegria de entregar ofertas ao Senhor. Essa é apenas uma parte daquilo que muitas vezes nós negligenciamos, mas mesmo assim, batemos no peito e dissemos: eu sou servo de Cristo, mas eu não estou pronto a entregar a minha vida completamente a Ele, e até mesmo meus bens. Portanto, meu amado irmão, que você sirva ao Senhor. Quero convidar